O que está por trás de todos os vícios? A dinâmica oculta que ninguém te conta. Você já parou para pensar por que algumas pessoas não conseguem largar o cigarro? Outras não vivem sem enrolar o feed do celular e outras ainda trocam de relacionamento como quem troca de roupa. O que está por trás dessas compulsões tão diferentes e o que elas têm em comum? O problema nunca é a substância, o objeto ou o comportamento. A raiz está muito mais profunda do que você imagina. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que a psicanálise fala sobre isso. E mais, se você entender o que está por trás de todos os vícios, talvez você comece a enxergar as suas próprias compulsões de um jeito completamente novo. Eu sou Wagner Lapenta, eu sou psicanalista clínico. Te peço para me seguir aqui no YouTube se você ainda não me segue e também acionar o sininho para ser notificado em tempo real sobre os meus vídeos. Agora vamos contar uma história. A história talvez te soe um pouco familiar. Eu vou contar a história do Eduardo. Eduardo é um cara de 38 anos, trabalhador, pai de 2 crianças, casado há 12 anos, aos olhos de fora, uma vida normal. Mas quem convive com ele sabe que todo dia, sem falhar, Eduardo chega em casa e bebe. Sempre 2, 3 ou às vezes 4 doses de uísque antes de dormir. A esposa reclama, ele promete que vai parar. Os filhos choram e ele se sente culpado. No trabalho ele até tenta reduzir, mas quando dá 18 horas é como se algo dentro dele dissesse: você merece, só hoje, só um pouquinho para relaxar. E o ciclo recomeça. E aqui está o ponto que pouca gente entende. Eduardo não é um fraco, nem sem força de vontade. O que ele busca, na verdade, não é o álcool e não está no álcool. O que ele está inconscientemente procurando é o que o cérebro dele associa à bebida. É um alívio momentâneo de uma dor emocional que ele nunca aprendeu a nomear. A psicanálise ela entende o vício como um sintoma. E o que é um sintoma? Um jeito que o inconsciente encontrou de expressar um conflito interno que não pode ser elaborado de forma consciente. Em outras palavras, o vício é uma solução defeituosa para um problema psíquico muito antigo. O Freud já dizia, né, os sintomas são formações de compromisso entre o desejo inconsciente e a censura do eu. Então o viciado ele não busca droga, a comida, o sexo, o celular, ele busca uma experiência emocional que simboliza aquilo. Então no caso do Eduardo, o álcool representa um anestésico para um vazio, uma angústia que ele carrega desde a infância. A psicanálise chama isso de repetição compulsiva, ou seja, o sujeito tenta incessivamente resolver no problema um conflito não resolvido lá no passado, usando o objeto do vício como ferramenta. Agora eu quero que você pense em você. Talvez algo que você faz repetidamente, mesmo sem saber que te faz mal. Comer demais, rolar o feed aí sem parar, comprar compulsivamente. E pode ter certeza, o problema não é o comportamento em si, mas a falta que esse comportamento tenta preencher. E eu vou te dar um exemplo clínico, muito claro. Certa vez eu atendi um paciente que se dizia viciado em relacionamentos tóxicos. Sempre escolhia parceiros abusivos e mesmo percebendo o padrão, não conseguia sair. E durante o processo ali da análise, ela percebeu que estava, na verdade, tentando reparar a relação de abandono que teve com o pai ausente lá na infância. Cada novo relacionamento era uma tentativa inconsciente de reescrever essa história. Dessa vez eu vou ser amada, dessa vez eu vou ser escolhida, percebe? Então o vício é só a ponta do iceberg. Um outro conceito fundamental na psicanálise para entender isso é o de gozo. Ali da escola lacaniana. O gozo é esse prazer misturado com o sofrimento que o sujeito experimenta ao repetir compulsivamente um ato, mesmo sabendo que aquilo traz consequências negativas. É quase como se inconscientemente ele dissesse: prefiro repetir esse sofrimento conhecido do que enfrentar o vazio desconhecido. É isso que aprisiona tanta gente. Agora, se você chegou até aqui, provavelmente está perguntando: tá, mas como é que eu saio disso? Primeiro passo, consciência. Perceber que o vício não é o problema central, mas um sintoma. Já muda tudo. Segundo passo, elaborar o conflito inconsciente que está por trás disso.
E aqui entra o papel fundamental da análise, da psicanálise. Não é força de vontade que resolve, é ressignificação das emoções que sustentam esse comportamento. Terceiro passo importantíssimo: substituir o objeto do vício por relações e atividades que tragam satisfação genuína, sem o peso da repetição compulsiva. E para finalizar esse vídeo, eu quero te deixar com uma reflexão. Todo vício é uma tentativa de se anestesiar de uma dor emocional mal resolvida. O caminho não é combater o vício diretamente, mas escutar o que essa compulsão está tentando te dizer. Qual é a dor que você está evitando encarar? O que você busca no objeto do seu vício? Responder essas perguntas pode ser o começo da sua libertação. Olha, se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ver esse vídeo e deixa aqui nos comentários qual você acha que é a dor que mais alimenta os vícios nos dias de hoje. Forte abraço e até o próximo vídeo.